Oi, queridos, aqui é Cíntia Albuquerque. Hoje, gente, nós vamos conversar sobre um versículo que fala assim: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Antes da gente ir exatamente para esse versículo, eu gostaria que a gente pensasse sobre quem somos. Nós fomos criados por um ser invisível, infinito, imortal, espírito. Isso é o que nós somos como o nosso Pai. Porque o nosso Pai criou todo o seu universo a partir de si mesmo. E Ele nos fez igual a Ele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O nosso Pai criou para nós um reino. E esse reino é espiritual. E nesse reino não pode existir tristeza, sofrimento, dor. Não pode existir nada que não seja da vontade de um Pai que é só amor. Nada que cause sofrimento pode fazer parte do reino de Deus, pois o nosso Pai desconhece a desarmonia, desconhece o sofrimento, desconhece a morte e a doença. Então, quem criou esse mundo, né, gente? É difícil entender e aceitar que nós criamos, que a nossa mente criou algo à parte de Deus. Algo que se chama ego, que é uma persona, um personagem que existe somente nas nossas mentes, porém não existe na mente do nosso Pai. E que nós o criamos. E a partir dele criamos o nosso próprio corpo mortal. E criamos todos os nossos problemas, porque nos vemos, nos cremos separados do nosso Pai. E aí vem todas as necessidades que nós pensamos que temos, porque um filho de Deus não tem necessidade alguma, tá? Mas as nossas necessidades também são criadas pelas nossas mentes. E nós criamos cada uma delas, com cada pensamento que temos, com cada sentimento de separação, com cada sentimento de estarmos separados da nossa fonte e do nosso próximo. Assim nós criamos todo o mal. Assim nós criamos toda a nossa limitação, porque não sabemos quem é o nosso Pai e não entendemos quem somos. E aí nesse versículo, ele fala que para nós entrarmos no reino dos céus, né, nós não podemos ser ricos. Vamos pensar melhor. A primeira coisa é que se supõe que você quer entrar no reino dos céus. Será que nós queremos, gente, entrar no reino dos céus? Tá? Nós, para entrarmos no reino dos céus, nós temos que deixar. Se você for olhando em seguida os próximos versículos, você tem que deixar as suas riquezas da terra. Pai, mãe, filho, riquezas. Mas o que quer dizer isso realmente? Quer dizer que neste mundo ilimitado, este mundo de liberdade, de amor pleno, de união com o próximo, de união com todas as coisas, sendo um com o todo, que Deus criou e que Deus quer nos dar, para entrar, para recebê-lo, você não pode estar olhando e tendo como seu Deus o mundo lá de fora. O seu Deus não pode estar lá fora, aonde a ferrugem consome, aonde as coisas são finitas. O seu Deus, ele tem que estar dentro de você. Então, se eu tenho como meu Deus a riqueza, aí eu não entro no reino dos céus, porque no reino dos céus somente coisas espirituais entram. Você só entra sem nada, sem o seu ego, sem a sua mente separada, né? Não a mente espiritual, mas a mente separada,
sem os seus apegos, aonde você tem Deus como a fonte de todo o teu bem. E é isso que ele quer dizer. Não quer dizer que você não pode ter riquezas aqui. Aliás, é da vontade do teu Pai que tu sejas pleno, que nada te falte, que tu sejas o fornecedor de todo o bem, tá? Que tu sejas aquele que está multiplicando, está doando todo o bem. Porque o teu Pai não te vê limitado de forma alguma, porque Ele não entende em você nenhuma limitação, pois Ele já te deu o reino, tá? E nós nos separamos desse reino e agora nós temos que entender aonde está esse reino e ter de verdade a intenção, e mais do que a intenção, mas o compromisso de estar voltando ao nosso ser espiritual. Eu venho falar nesse vídeo hoje porque uma pessoa me pediu, falando que tem problemas sempre financeiros e que entende ser do ego, a necessidade de ter coisas que acha que não pode ter, tá? A questão é, nada pode nos faltar, nada, porque o nosso Pai é rico e porque Ele nos criou sem necessidade alguma. As necessidades que temos são ilusões das nossas mentes, são criadas nessa mente carnal, neste mundo a parte de Deus. Então a nossa intenção tem que ser simplesmente voltar para a casa do Pai, porque aqui fora nada do que temos vai nos trazer a liberdade. E a liberdade está não em ter os melhores carros, as melhores casas, os maiores salários, mas em não precisar de nada disso. E ao mesmo tempo usufruir de tudo isso. Pois Deus não nos quer em situação de necessidade, não é a vontade do nosso Pai, tá? Só que nós vamos lutar por essas coisas lá fora, ao invés de estar aceitando e recebendo o reino e buscando em Deus esse reino. Todo o meu bem está em Deus, nada está lá fora, nada está lá fora. Então, ao invés de a gente estar lutando lá para buscar o nosso bem lá fora, por que não acordar de manhã reconhecendo que Deus é a minha riqueza, que é nele que está todo o bem que eu preciso, tá? Receba tudo, porque o teu Pai já te deu todas as coisas. Receba o seu corpo de luz, aonde nenhuma limitação há. Deus não criou dor para você, Deus não criou doença. Receba, mesmo que você esteja sentindo dor nesse momento, receba o que o teu Pai te deu. Acorda agradecendo a Deus pelo teu corpo, pela tua perfeição, porque tu és um filho do Espírito, tu és uma criança de Deus, e Deus jamais te criaria enfermo ou te deixaria estar doente. Teu Pai jamais te deixaria faltar qualquer coisa. Por que não receber? A questão é que nós não sabemos como receber. Nós temos que receber dentro. Aquilo que recebemos dentro será manifesto lá fora, tá? Então, a gente tem que fechar os olhos para essas tentações de achar que estamos limitados e entender que buscando dentro, lá fora será manifesto. Ou seja, vamos meditar na nossa saúde, compreendendo que Deus me criou perfeito, porque Deus é Espírito e eu também sou. E sendo Espírito, eu tenho que manifestar a perfeição, eu tenho que manifestar amor, eu tenho que manifestar riqueza, não as riquezas deste mundo, da forma como o teu vizinho acha que tu tens que ser rico, ou que as pessoas lá fora pensam que tem que ser o teu transporte, teu carro tem que ser esse, a tua casa tem que ser dessa forma, mas as riquezas espirituais,
aonde nada pode te faltar e aonde o teu Pai tem o prazer, se alegra em te dar o reino. O reino é tudo o que você precisar, contanto que você não busque lá fora, contanto que você não queira ser rico, ou seja, você não esteja lutando para ser rico, mas que você esteja recebendo o teu bem da tua fonte. Aonde você não está acumulando as suas riquezas em celeiros, mas no reino de Deus. E aí, ao reconhecer quem tu és, tu vais entender que tu tem muito menos necessidade dessas coisas do que pensas. Porque nós pensamos que precisamos dessas coisas porque o ego nos diz que temos que agradar aos olhos lá fora. Pense nisso. Pense nisso. Se eu não tiver um carro do ano, eu não tenho valor. Se eu não for de uma profissão muito importante, eu não tenho valor. Se eu não estudar muito, eu não tenho valor. Isso tudo é para o ego. Para o teu Pai, todos têm o mesmo valor e não importa as coisas materiais que você adquiriu, nem os conhecimentos que você adquiriu em livros. Nada disso importa para o teu Pai. Nada disso faz parte do reino de Deus. Embora nada disso seja mal, embora nada disso tenha que ser evitado, nada disso tem que ser eliminado da tua vida, apenas que não seja essa a tua riqueza. Entenda qual é a verdadeira riqueza, porque tudo aquilo que você encontrar nesse mundo vai te decepcionar. O teu sonho é aquele emprego, lá na frente ele vai te decepcionar. O teu sonho é aquele casamento, lá na frente ele vai te dar muito trabalho. O teu sonho é ter filhos, lá na frente ele vai te dar muitas alegrias, mas também vai te dar muitas tristezas. Não é nesse mundo que está a plenitude da paz, da alegria, do amor. Não é lá. Então, aonde estiver a tua riqueza, estará também o teu coração. E tu tens que ter o teu coração no teu Pai. E aí todas as outras coisas te serão acrescentadas. É isso que eu venho dizer a vocês, gente. Que a gente tenha a nossa riqueza no nosso Pai. Que assim poderemos voltar para o reino de Deus. E aí nenhuma dessas limitações pode existir. E isso não é amanhã, quando eu morrer ou quando Jesus Cristo voltar. Porque o Cristo está voltando em ti a partir do momento que tu reconheces que tu és o Cristo. Esta é a volta do Cristo. Não que ele jamais tenha ido a nenhum lugar. O Cristo sempre esteve dentro do teu ser. Mas ao reconhecê-lo como o teu ser, ele está voltando para a humanidade. Está voltando para a nossa consciência, como sendo nós o Filho de Deus. E para esse Filho de Deus, gente, nada pode faltar. Pode ter um momento de adaptação, pode ter um momento onde ainda não conseguimos alcançar plenamente. Isso sim, pode acontecer. Está acontecendo e vai acontecer com cada um de nós em cada área aonde não alcançamos ainda o entendimento de que somos o próprio Filho de Deus. Todos nós como um. É isso que eu deixo para vocês, amados, viu? Namastê.